Boa parte das pessoas enfrentam sérios problemas ao terem que lidar com o medo e a insegurança. Os dois sentimentos passam a nos acompanhar desde o momento em que nascemos. Mas o que muitas pessoas não sabem é que existe uma grande diferença entre o medo e a insegurança. E neste vídeo aqui eu vou explicar para você quais as diferenças entre esses dois sentimentos. Vem comigo que no caminho eu explico. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Nevaldo Souza e no vídeo de hoje eu vou explicar para você a diferença entre o medo e a insegurança. Caso você não saiba, uma pessoa quando sente medo, normalmente ela nem inicia a tarefa. Já uma pessoa insegura, ela inicia a tarefa e na maior parte das vezes ela chega a terminar a tarefa, mas após terminar o trabalho, ela simplesmente fica imaginando se deu tudo certo. Uma pessoa que tem medo de estacionar um carro, normalmente, se tem alguém por perto, alguém de confiança, ela pede para que a pessoa estacione o carro para ela. Por outro lado, a pessoa insegura, ela tenta estacionar o carro, muitas das vezes até consegue estacionar, mas após fazer o trabalho corretamente, ela fica imaginando se estacionou certo ou se estacionou errado. Normalmente ela continua mexendo com o carro até estacionar de uma maneira que não ficou correta. Isto acontece pelo simples fato dela não ter segurança de que o trabalho foi feito certo e de que o trabalho foi feito corretamente. Normalmente, uma pessoa que sente medo quando ela define que ela vai pintar um quadro, normalmente ela nem começa a pintar o quadro. Já uma pessoa que se sente insegura, ela pinta o quadro sim e chega até a pintar o quadro, a finalizar a obra. O problema é que ao finalizar a obra, ela fica pensando se ficou bom, se não ficou. E na maior parte das vezes ela acaba mexendo na pintura e acaba realmente que deixando o quadro de um jeito que ela não gosta. Por mais que ela tente reverter a situação, ela acaba sempre ficando insegura e sempre achando que o trabalho não ficou bom, que a coisa não deu certo. No caso de prestar um vestibular ou um concurso público, é a mesma coisa. Uma pessoa insegura, mesmo que ela tenha acertado, a maioria das questões, ela simplesmente retorna para a sua casa pensando que não foi bem na prova. Já a pessoa que sente medo, ela simplesmente não se apresenta para fazer a prova, não estuda. Por quê? Porque ela simplesmente tem medo de fazer a prova. E na maioria das vezes ela acaba nem se inscrevendo pelo simples fato de sentir medo de não concluir aquilo que ela se propôs a fazer. A pessoa insegura acaba concluindo, mas acaba ficando insegura o tempo todo. Não importa o dia, a hora ou o lugar. A pessoa que sente medo e a pessoa que sente insegurança, ela sempre vai se deparar com esses dois tipos de sentimento. A única maneira de vencer o medo é passar a pensar positivo. Uma pessoa que pensa positivo, ela sempre pensa que as coisas vão dar certo e ela sempre começa as coisas com o pé direito, pois ela acredita que vai conseguir alcançar o seu objetivo, vai conseguir cumprir a sua meta e, sendo assim, ela acaba realizando as tarefas com maestria. É claro que nem todas as vezes as pessoas que pensam positivo obtêm a vitória, elas erram algumas vezes e muitas das vezes elas erram várias vezes, mas o número de acerto é muito maior do que o número de erros. Isto porque, quanto mais você tentar, mais chance você tem de conseguir alcançar o seu objetivo. Outra maneira muito interessante de se vencer o medo e a insegurança, caso você tenha algum projeto para ser executado, é analisar os prós e os contras, colocar tudo em um papel e analisar quais as possibilidades que você tem de chegar à vitória e quais as possibilidades que você tem de não conseguir realizar as suas tarefas. Tenha sempre um plano B, porque caso a coisa não dê certo, você vai ter uma válvula de escape, ou seja, você não vai se encontrar em um caminho sem saída. Não importa o tamanho da batalha, o que importa é o sabor da vitória. Aqui dentro da plataforma do YouTube você encontra vídeos
de vários relatos de pessoas que iniciaram o projeto, quebraram várias vezes e conseguiram chegar à vitória. Isto porque essas pessoas persistiram, elas não desistiram. Um bom exemplo a ser seguido é a história de Geraldo Rufino. Ele quebrou 10 vezes e só conseguiu chegar à vitória na 11ª vez. Sem ter medo de errar, ele insistiu, persistiu e faz questão de dizer que quebrou várias vezes, mas fez questão de manter a sua credibilidade. Isto fez de Geraldo Rufino um dos maiores comerciantes de peças usadas para caminhões. Quando perguntaram a ele se, em sua trajetória, ele sentiu medo, rapidamente ele disse que sim, mas fez questão de citar que, em nenhum momento de sua vida, ele cedeu ao medo. Correu risco, sim, mas sempre fez questão de correr um risco calculado. É como diz o ditado, quem não arrisca, não petisca. Outro fato muito curioso é o fato de que alguns jogadores de futebol, ao se contundirem em uma partida, acabam ficando com medo de retornarem ao campo. Aprender a lidar com o medo não é uma tarefa fácil. Muitas pessoas acabam entrando em pânico quando surge este tipo de sentimento. Uma ótima maneira de vencer o medo é respirar fundo, contar até 3 e acreditar em si próprio. Acreditar que você é capaz, manter o foco, ser resiliente e persistente. A essa altura do campeonato, eu acho que você já é inscrito em nosso canal. Se não é, inscreva-se, deixe seu like e acione o sininho. Eu sou o Nevaldo Souza, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.